Alzheimer. Amanhã, dia 21 de setembro, é o dia de a gente lembrar e também se conscientizar para ter uma atenção melhor sobre essa doença de Alzheimer. E como a gente conversa aqui toda quarta-feira sobre envelhecimento, esse é o assunto. Eu quero começar dando boa tarde para vocês. E eu quero saber as perguntas, eu posso fazer para os dois respondem à vontade, é isso? À vontade. O Alzheimer, a doutora vinha falando para mim aqui, antes da gente entrar no ar, que ele é um tipo de demência. Isso explica para a gente melhor o que é o Alzheimer, doutora? Sim. Então, demência é uma síndrome, né? É um problema de saúde no qual o indivíduo, né, que tem a demência, ele diminui as funções do cérebro dele, como a memória, a organização, o julgamento, a realização, então, das tarefas que ele antes exercia sem precisar de ajuda. Ele passa a precisar de ajuda de terceiros, porque ele tem as funções que ele aprendeu, né, até a vida adulta, deterioradas pela doença. Sim. Né? Então, demência tem várias causas. Então, o paciente, por exemplo, que tem um acidente vascular cerebral, um AVC, ele pode ter uma demência por esse AVC. Um paciente que tem, por exemplo, um tumor no cérebro, ele pode ter uma demência. Ou um sangramento, né, um aneurisma que sangra, ele pode desenvolver a síndrome demencial. E dentre essas causas, a mais comum de todas é a doença de Alzheimer ou a demência da doença de Alzheimer. Entendi. Então, o Alzheimer é um tipo de demência, né, que tem várias outras causas que também geram essa dependência e essa dificuldade em realizar as atividades que antes realizava sem ajuda nenhuma, né? Ele é o tipo mais comum de demência, é isso? Sim. No Brasil, as doenças vasculares, né, ainda são bem importantes, assim, são bem prevalentes, mas no mundo inteiro a demência mais comum é a demência da doença de Alzheimer. Então, para eu entender, então, a doença de Alzheimer tem, respectivamente, a ver com a questão de vascular ou não? No cérebro? Tá, então assim, pode ser uma pessoa que tem exclusivamente doença vascular, mas a demência a gente tem percebido agora nos estudos sobre a doença, sobre como acontece a demência de Alzheimer, que ter doenças que comprometam os vasos, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol, essas doenças que podem ter alguma alteraçãozinha vascular que não seja um AVC, também é fator de risco para desenvolver a demência de Alzheimer. Entendi. Pode falar. Você quer na linha como a doutora falou, até algum tempo atrás nós achávamos que eram condições totalmente diferentes, né? A doença de Alzheimer e a doença vascular cerebral eram coisas distintas. Aleatórias. Né? Bem diferentes uma da outra. Mas ao longo dos últimos anos, assim, dos estudos mostram que a doença vascular é um forte fator de risco para aquele indivíduo desenvolver um Alzheimer no futuro. Então, parecem que as duas coisas andam de mão dadas. E até a gente chegar nesses estudos, quais que eram as principais causas, digamos assim, antes das causas vasculares também estar dentro disso? Como é que era que a gente dizia, não, essa pessoa tem Alzheimer por causa disso ou daquilo? O principal fator de risco para o Alzheimer ainda é a idade. Né? Então, quanto mais velho, mais risco de ter demência do Alzheimer. A gente sabe que, além desses fatores de risco vasculares, né, a demência de Alzheimer é uma alteração que ocorre dentro da célula do neurônio, que é a célula nervosa, que no fim da via ali das alterações, ocorre uma morte celular. Ou seja, os neurônios vão diminuindo de tamanho, né, de número dos neurônios, as células vão morrendo e por isso ele deixa de executar as tarefas que ele antes executava, passa a ficar muito repetitivo, que eu acho que o mais importante dessa conscientização de amanhã, que é 21 de setembro, é da gente saber que o diagnóstico precoce faz diferença. Sim. É importante os ouvintes saberem que esquecimento não é normal da idade, né?
A pessoa idosa que está esquecida, que está repetitiva, que conta o mesmo caso, que está mudando de personalidade, ou que se perdeu, e às vezes até engraçadinho, ele se perdeu, mas isso é significativo, né? E isso deve ser sempre avaliado, porque o que a gente percebe hoje é que, apesar da gente falar muito de Alzheimer, os pacientes que chegam no consultório já estão numa fase moderada. Já estão numa fase que, muitas vezes, a família está totalmente desestruturada. Esse idoso, ele está ainda se virando sozinho, mas com muito prejuízo, até muitas vezes financeiro, mas de cuidado, sem tomar remédio, muitas vezes sem comer direito, porque não sabe se comeu, se não comeu. E aí chega no consultório numa fase moderada que a gente só apaga fogo, né? Sendo que numa fase mais precoce, é claro que ainda não existe uma cura, né? Mas numa fase mais precoce, a gente consegue orientar melhor essa família, acolher, porque a doença não é só do idoso, né? O idoso que passa é um ser humano que deixa de ser como ele era antes, né? Que ainda está ali na casa como uma pessoa estranha e que a família tem que mobilizar pelo menos um para cuidar desse indivíduo. Ou contratar alguém, que seria um cuidador formal, que atualmente é um custo alto, né? Então, a gente, acho que a mensagem principal seria essa mesmo, né? De considerar o esquecimento no idoso como um problema. Então, a gente pode colocar... na semana passada a gente falava aqui sobre essa questão também de outras coisas que não tem a ver exatamente com a velhice, né? A tontura, enfim, né? A gente falava isso. O esquecimento também faz parte, e daí esse alerta, né? Ele está deixando de lembrar as coisas e não faz parte da velhice. Hoje mesmo eu atendi uma senhora, né? Que tudo bem, tinha 91 anos, mas o filho veio exatamente falando isso. Doutor, eu vim porque... eu achei que era tudo da idade, porque a gente ouve isso em outros locais. Não, é da idade, né? Tá caindo, é da idade. Perdeu a urina na roupa, é normal da idade. Não tem nada normal da idade. Normal da idade é cabelo branco, ruga, ficar um pouco mais lento, precisar de óculos. O resto tem que, mesmo que você ache que pode ser da idade, marca um atendimento, né? Vai saber se de fato isso é da idade, ou se tem como, e mesmo que for da idade, que possa ajudar de alguma forma, né? E por que, por exemplo, na minha família a gente tem, por parte da minha esposa hoje, tem a avó dela tá com Alzheimer, né? E a família está passando por essas dificuldades que a doutora comentou. Por que a pessoa com doença de Alzheimer, ela acaba não só esquecendo situações e pessoas, ou acontecimentos, como também ela começa a fazer ações que a gente se... assusta, né? Eu queria usar outra palavra, assusta, mas ações que assustam. Diferentes, ações né? infantis, esse tipo. O que acontece ali, doutor? Ou o doutor também pode ajudar a gente? Nós temos que lembrar que a demência, ela não é só memória. Você tem várias outras áreas do cérebro que estão disfuncionais nesse quadro, né? Então, você pode ter áreas relacionadas ao comportamento, você pode ter áreas relacionadas ao julgamento crítico, até os impulsos, né? Então, não é infrequente um paciente ele começar a ter os impulsos mais primitivos, né? Como a alimentação excessiva, sem controle, um exemplo. Então, a gente observa que todos esses freios sociais, ou seja, aquilo que a gente aprendeu a viver em sociedade, eles acabam sendo perdidos, né, ao longo do processo de demência. Então, não é infrequente um paciente, às vezes, começar a fazer as necessidades dele em locais inapropriados, né? Tirar roupa, exibir comportamentos ou linguagens que para ele era muito diferente, vulgares, né? Começar a falar palavrões quando a pessoa nunca tinha falado. São palavras que estão no cérebro dela, né? Que foram inibidas, porque foi aprendido, em público você não vai tirar sua roupa, ou você não vai falar um palavrão numa reunião. Isso é tudo inibido por um lobo que também compromete com Alzheimer, e ele, quando perde esse juízo crítico, essa inibição, ele fala e ele faz coisas inesperadas. Isso é interessante, né? Porque muitos casos, não estou dizendo que é o caso da família da minha esposa, algumas ações parece que agora ela está me provocando mais, ela não está. Na verdade, ela não está provocando, e sim
ela acaba que não existe mais esse sistema que a sociedade, que a gente acaba colocando, né? Freio, né? Você falou uma coisa super importante, porque isso é tão frequente, porque se a família não tem um entendimento do problema, ela acha que é provocação, ele está teimoso. A palavra teimoso é que eu mais escuto. Está teimoso, eu falo e ele faz. Fazendo, né? E ele está se fazendo. É bem comum essa. Porque se você fala e ele esquece, é claro que ele vai fazer o que você falou para não fazer, porque ele esqueceu. Sim. Né? Então, isso é muito importante, porque a família que cuida já tem o estresse do cuidado, e quando ele põe isso na cabeça, que é de teimosia, que é de perseguição, faz de propósito, faz porque quer, isso triplica o estresse, né? E aí chega num ponto que quem adoece é o cuidador. Sim. Eu tive uma paciente recente, eu acho que ilustra bem esse aspecto, que quando fizemos os testes, né, cognitivos, a história, isso não é feito em uma consulta só, frequentemente a gente precisa de 2 ou mais consultas para colher o histórico, fazer os testes, fazer exames complementares. Mas quando chegou o diagnóstico, né, era uma fase ainda inicial, a paciente disse, isso foi libertador, a família também. Porque ela tinha muitos comportamentos ou pequenas falhas que a família se estressava, que achava que ela estava fingindo, chamando a atenção, e a paciente, tadinha, né, não conseguia explicar por que aquilo acontecia, né. E a partir dali a vida mudou para melhor, né? Apesar de ser uma doença sem cura e que tende a progredir, que tende a piorar com o tempo, né? Quando isso é detectado precocemente, a gente consegue, não só através de remédio, talvez o remédio seja a menor das intervenções, mas da orientação com a família, do aumento do estímulo, né? De melhorar a audição, melhorar a visão, até da informação do diagnóstico, esse paciente passa a ter uma vida muito melhor. É um não só ele, como, melhor, né? como a família, né? Doutor, mas antes ainda você falou precoce, do diagnóstico precoce. Antes ainda do diagnóstico precoce, o que a gente faz na nossa juventude, na nossa vida, que pode causar Alzheimer lá na frente ou que ajuda a não ter o Alzheimer? Prevenção, né? O que a gente pode... Quer falar? Claro que a gente pode dizer aqui alimentação e tal, né? Mas existem exercícios do cérebro também? Exatamente, é o principal, né? É a questão da formar massa cinzenta, né? Que seria, já que é uma doença que vai degradar, quanto mais eu tenho, mais tarde eu vou manifestar. Sim. É igual uma reserva bancária de poupança, né? Quanto mais eu reservo, depois eu vou poder usar com mais tranquilidade. Então, é estudo, né? Atividades desafiadoras, porque muita gente fala, eu faço palavra cruzada. Ótimo, né? Não tá, mas enfim, tem que ter desafio, um novo instrumento, uma nova língua, um novo curso. Não estudei, passo a estudar depois. A gente cuida de idosos hoje que a escolaridade não é tão alta como tenha corrido, né? Mas a escola não era como é hoje, né? Uma em cada esquina, mas... Então, essa questão de formar a massa cinzenta. E, ao contrário do que se pensava, essa neuroplasticidade, né, que é essa formação de melhorar ali a rede de neurônios, é possível também ainda depois de idoso, né? E existe casos de Alzheimer com pessoas mais jovens também? Sim. Existem, bastante raros. 1%. Mas isso, nesses casos, a questão genética é predominante. E aí é uma doença que a gente considera uma doença à parte, porque há um componente genético muito importante nesses casos. E, como a Francisca disse, 99% não é precoce, não é precoce. Ela é a partir ali dos seus 65, 70 anos de idade, que é a idade média de diagnóstico, né, ali dos pacientes. No cinema, ou até em livros, esse é um assunto que traz bastante sensibilidade, assim, né? Tem um filme famoso que... Para Sempre Alice é o que mostra essa demência precoce. Para Sempre Alice. Que era uma professora universitária. Isso, com a Julianne Moore. Julianne Moore é atriz. Para Sempre Alice é bem bonito esse filme, já vi a família... Emocionante. Ela é uma pessoa super bem... Sim, uma doutora, se eu não me engano. Isso. E ela tem esse problema. E tem também aquele com o Anthony Hopkins, né? Que recente, né? É o meu pai, ou pai. Pai. Daí também tem essa questão de a gente acabar
a pessoa, esse esquecimento, né, do filho, das coisas que viveram e tal, é um assunto sensível e por isso também é importante essa conscientização. Agora, são 2h26, a gente está terminando a entrevista. Queria que vocês deixassem esse recado sobre exatamente a conscientização, a gente sempre está ligado nisso, e sobre essa educação que pode fazer as famílias viverem melhor, né, com o Alzheimer. Tá, exatamente isso, né, hoje nós temos mais de 1,5 milhões de brasileiros com demência e a expectativa é que em 2030 isso mais que triplique, né, no mundo inteiro, né. Em Joinville nós temos a Associação de Cuidadores das Demências, que é a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que também acolhe essas famílias uma vez por mês, que eu acho que é bem interessante para as famílias terem esse apoio. Em Joinville a gente tem. Em Joinville, ocorre ali na Sociedade Médica, ali legal, hein? Bom saber. Na General, ali próximo do batalhão. Sei, mas eu acho que a mensagem principal é exatamente aquela que a gente estava conversando, né? Tem problema, percebe que o idoso está esquecido, repetitivo, com ações que não são da personalidade dele, procure um médico, né? O geriatra é um médico que faz uma avaliação global, o neurologista faz, normalmente o que eu percebo dos neurologistas é que eles fazem o diagnóstico inicial, em seguida é o geriatra que acaba seguindo esse paciente, porque tem outras várias demandas, né? Que não é só a memória, como você bem disse, né? E eu acho que é essa, né? O que você acha? Eu acho que é isso ali, ó. A ideia nesse dia de conscientização é exatamente alertarmos para que é um problema que está crescendo, é um problema que eventualmente vai chegar até nós, seja nos nossos familiares ou até mesmo conosco daqui a vários anos, tomara, né? Então a gente precisa estar atento a essas pequenas mudanças, porque a intervenção precoce faz diferença, a gente consegue trazer qualidade de vida. Legal. Que é o importante, né? Qualidade de vida, no final das contas, né? O Instituto vai ter alguma ação amanhã nesse dia ou não? Ou já tem ações que o Instituto a gente faz? Pensou hoje com a entrevista, a gente sempre põe nas redes sociais, né? Alguma matéria sobre o assunto, mas a gente reservou mais para o Dia do Idoso. O SESC, então, na Semana do Idoso, que é ali, o Dia do Idoso é 1º de outubro, né? Mundial também. Vamos ter vários, o foco vai ser até, o nosso assunto é sobre demências, né? Como melhorar a cognição, exercícios, vai ser de 1º a 4 de outubro, se não me engano. Depois eu trago essa... 1º de outubro é domingo. Então é de 2 a 6. 2 a 6. A gente vai conversar aqui no dia 4. Pronto, e então daí, a gente no já... meio de tudo isso, a gente vai bater um papo. Então, conversei aqui com a doutora Francisca Skoralik, geriatra, médica geriatra, e também o neurologista Vladimir Kummer. Os dois são do Instituto Reage. Mais uma vez a gente bateu um papo bacana. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima.